Deixa eu abrir aqui. Vamos falar hoje sobre alguns povos bárbaros. Alguns povos bárbaros. Hoje o super-homem hoje o super-homem tá pegando o... E as guerras médicas, professor? Vai ter esse ano, não? As guerras médicas, na prova não, foi que as guerras contra os gregos. As guerras médicas foi contra os gregos. Que foi os gregos lutando contra os povos medos, que são os povos persas. Até fiz um vídeo explicando isso, vocês lembram? Então não vou cobrar isso na prova, tá? Então vamos lá. Povos bárbaros. É... O que vocês entendem sobre um povo bárbaro? O que é ser bárbaro? O que seria essa expressão bárbaro? Bárbaro vem de coisa terrível. Eu vou falar dos Vikings semana que vem, tá? Vou falar dos Vikings semana que vem. Que é o povo, assim, é o último povo bárbaro que vai fazer a invasão na Europa, né? E vão, inclusive, acredito que eles tenham chegado até na América, Leandro. Os Vikings chegaram até na América. Vou até passar uns episódios do Ragnar. Quem assistiu a série Os Vikings? Quem assistiu? Assistiu, Leandro? A série Os Vikings? Muito boa. Aqui, exatamente. Eu vou falar um pouquinho dele na semana que vem, sobre os Vikings, né? Hoje eu vou falar sobre os godos. Aí na quarta-feira eu vou falar sobre os francos e os bretões. E na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem, para finalizar o conteúdo, eu falo sobre os Vikings, que é o último povo. A esposa dele, eu adorava ela, a Lagueta. Adorava a Lagueta. Não, a série é muito boa. Quem não assistiu os Vikings, assistam, tem no Netflix. Muito bom, vale a pena. Ragnar, 10. E exemplo de mulher. Então vamos lá, gente, olha só. Bárbaro é um termo que, que foi criado pelos gregos. A palavra bárbaro foi criada pelos gregos. E o que quer dizer bárbaro? Bárbaro quer dizer que é uma pessoa selvagem. Uma pessoa que não tem a mesma cultura do seu povo. Então, quando os gregos criaram isso e os romanos adotaram fortemente, era um termo pejorativo. Era um termo muito negativo. Em que tanto os gregos ou os romanos se colocavam como povos civilizados e para eles todo o restante era considerado bárbaro. Então os gregos tinham essa ideia. E os romanos adotaram. Quem não fosse, quem não fosse dentro do Império Romano era considerado um povo selvagem. E se você pertencesse ao Império Romano, você era considerado civilizado. Lógico, esse termo não tem nada a ver com o que realmente a história demonstra. Tá piscando só para mim. Ele fica piscando, não sei porquê. Eu queria saber por que essa imagem fica piscando. Mas isso realmente não retrata o que eram os povos bárbaros. Os povos bárbaros não eram selvagens. Os povos bárbaros não eram selvagens. Então, isso é uma questão da prova. Os povos bárbaros tinham a sua cultura, tinham a sua religião, tinham o seu formato político, as suas economias, mas não eram selvagens. Só tinham uma cultura muito diferente dos romanos. Os romanos, engraçado, que os romanos, na verdade, era como fosse uma grande junção de várias culturas. Os romanos adotaram a mitologia grega. Os romanos adotaram a mitologia egípcia. Adotaram várias coisas que existiam dentro dos povos, principalmente os germanos. Os romanos, eles chamavam os outros de bárbaros, mas adotavam traços culturais, como alimentos, vestuário, forma de guerra e principalmente religião, de outros povos. Os romanos chamavam os outros de bárbaros, mas adotavam essa cultura. Meio contraditório. É uma colcha de retalho. Se você pegar a cultura romana, é uma colcha de retalho. Ele aceitava a influência cultural de vários outros povos. Os romanos não tinham cultura própria? Tinha. Mas, por exemplo, as duas religiões oficiais dos romanos, a primeira foi a mitologia grega. Eles adotaram todos os deuses da Grécia Antiga e só mudaram de nome. Zeus virou Júpiter, Hera virou Juno,
Ares, que é o deus da guerra, virou Marte. O do submundo dos mortos, Hades virou Plutão. A Vênus virou e o Kratos. Não, Kratos continuou como Kratos. O Atenas virou Minerva. Eles só mudaram o nome, dando nome dos astros que existiam, principalmente no sistema solar. Então eles só mudaram o nome dos deuses gregos, adotando o nome dos planetas que nós temos no sistema solar. Mas adotaram. E quando o cristianismo adentrou no Império Romano, o que eles fizeram? Aí se afastaram da mitologia grega e adotaram o cristianismo. E tinha seus traços culturais, sim, principalmente na arquitetura. A arquitetura romana muito forte, o direito romano muito forte, a língua latina muito forte. Mas eles adotaram. Eles permitiam que outros povos pudessem influenciar a sua civilização. Mas chamavam esses outros povos de bárbaros. Eles não eram bárbaros, tá, gente? Isso é muito importante jogar na prova. Eles não eram bárbaros. Mas os romanos chamavam de povos bárbaros. O que acontece? Com a queda de Roma, vários povos fizeram o que então? Isso eu vou falar agora, né? Na verdade, esses povos bárbaros que os romanos chamavam, eles vão formar outros novos reinos. Depois que eles destruírem todo o Império Romano, eles vão formar novos reinos. Se a gente for pegar aí, tem o Visigoto, o Ostrogoto, o Franco, os Alamanos, os Vândalos. Mas eu vou explicar quais serão esses novos países que esses povos bárbaros vão criar, mas por parte. Por exemplo, os francos vão criar a França. Os bretões, junto com os ângulos, vão criar a Inglaterra. Os visigodos vão criar a Espanha e Portugal, entre outros. Mas como foi essa formação? Os romanos, na verdade, quando invadiam para poder expandir o seu império, boa parte da população fugia. Por exemplo, vamos dizer que o riacho... Estão achando que está achando isso complicado? Imagina a seguinte situação. Olha só, Arthur. Imagine que o Riacho Fundo é o Império Romano. E vocês estão na fase de expansão. O Riacho Fundo invade Taguatinga para poder expandir o Império Romano. Boa parte da população de Taguatinga vai ser escravizada e boa parte que sobreviver vai pagar tributos para os romanos, pagar um imposto para os romanos. E Roma, Riacho Fundo, só crescendo. E Taguatinga agora faz parte do Império do Riacho Fundo, do Império Romano. Mas boa parte da população de Taguatinga não aceita isso e acaba fugindo. Eu não quero ficar no Império Romano. Eu não tenho condição de enfrentar os romanos. Os romanos são muito poderosos e eu vou fugir. Aí eles fogem para Samambaia. Lá tem outro povo, o povo da Samambaia. Eles acabam se aglutinando com esse povo da Samambaia. E vai o Riacho Fundo, que é o Império Romano, e invade Samambaia. Boa parte da população de Samambaia vira dentro do Império Romano. Aí os que sobrevivem têm que pagar impostos, não aceitam e fogem para Ceilândia. Vai uma parte de Taguatinga que está na Samambaia, foge para Ceilândia, e uma parte de Samambaia foge para Ceilândia. E lá vai os romanos e invade a Ceilândia. E o que acontece? Roma, Riacho Fundo, invade Taguatinga, invade Samambaia, invade Ceilândia. Uma parte eles controlam, outra parte vive fugindo. Até que um dia eles têm condição de bater de frente com os romanos. Até o dia eles terem condição de bater de frente contra o Riacho Fundo. No dia que eles perceberem isso, que tem condição, aí eles vão para cima do riacho. Eles vão para cima dos romanos. Foi o que aconteceu. Boa parte que fugia foi se aglutinando, se misturando com outros povos e foi se fortalecendo. E assim, quando eles viram que os romanos estavam fracos, tá piscando muito, né? Não sei porquê. Acho que isso é a oscilação da minha internet. Isso acontece muito. Deixa eu tirar aqui então, peraí.
mostrar minha carinha, depois eu mostro o vídeo, para não ficar pulando toda hora. Deve ser a internet. Tá piscando. Deve ser a internet. Depois eu coloco ela de volta. Então, gente, olha só. Esses povos bárbaros, quando eles percebem que eles podem enfrentar os romanos, que tem condição de bater de frente com os romanos, aí eles vão lutar. Eles vão sair escondidos e vão enfrentar os romanos. Vão reconquistar os seus territórios que os romanos invadiram. Para isso, esses povos bárbaros, eles vão se juntar principalmente com povos que veio onde hoje é a Turquia, onde hoje é o Oriente Médio, que eles vão aprender a lutar em cima de cavalos, vão aprender a utilizar armas mais poderosas e assim vão enfrentar os romanos. Em contrapartida, os romanos ficaram mais fracos devido ao cristianismo. Lembra que eu expliquei isso? O cristianismo fez que muitos soldados parassem de lutar por Roma. Porque quando eles lutavam por Roma, eles acreditavam que estão fazendo pelos deuses romanos, pelo imperador romano, pelo enviado de Deus. Mas quando vem o cristianismo e quando eles falam, isso aqui é uma passagem, você tem uma vida após a morte, aí os romanos falam, para que eu vou lutar? Para que eu vou me colocar em risco, lutar contra outros povos, se você tem uma vida após a morte? Só basta ser uma pessoa boa na Terra. Com isso, com essa mudança de crença dos romanos, muitos vão largar o exército. Com isso, o exército romano fica menor, fica enfraquecido. Aí os povos veem uma oportunidade e começam a invadir um por um. Os primeiros a invadir... Deixa eu botar aqui. Cadê? Os primeiros a invadir são chamados de godos. Não gordos. Gordo sou eu. Não é os gordos. É chamado de godos. E daí essa palavra vai dar origem ao termo gótico. O que é um ser gótico? O que é um ser gótico? O que é ser gótico? Alguém aí da sala é gótico? Que gosta de preto, sim. O que mais? Cor escura, também. Ser dark, exatamente. O gótico, geralmente, assim, se eu pegar a cultura hoje contemporânea, é uma tribo urbana que geralmente gosta de rock, gosta de coisa escura, gosta de temas vinculados à morte. Eu escuto um rock pesado, exatamente. E gosto de temas vinculados à morte, cemitérios, caixões, bruxas, fantasmas. Gosto de passar um lápis preto nos olhos. Então, o gótico, a cultura hoje, ela simplesmente ela pega o que os romanos chamavam os godos. Os godos é de uma região que vem para eles, gostam de cemitério e vinho. Os godos, eles vieram onde hoje é a Dinamarca. Os godos vieram onde hoje é a Dinamarca. E se misturaram com os povos germânicos, se transformaram em um grande povo, e quando viu que os romanos estavam enfraquecidos, começaram a invadir. Mas esses godos vão ser divididos em dois grupos, chamados de visigodos e ostrogodos. Aqui nomes bonitos. Visigodos e ostrogodos. Visigodos quer dizer que são godos do Ocidente e ostrogodos são godos do Oriente. Esses dois grupos vão se rachar e vão fazer invasões diferentes. Esse dia do esgoto. E esses dois grupos, quando vão invadir o Império Romano, primeiro começa pelos visigodos. Os visigodos invadem, saqueiam os romanos no ano de 410 depois de Cristo. E depois de saquear, eles vão para onde hoje é a Espanha. Peraí. Aqui no mapa. E eles vão para onde hoje é a Espanha. Então os visigodos, eles vão criar a sua capital, chamada de Toledo, uma cidade muito importante dentro da Espanha, não é Madrid. Eles vão criar a sua capital. Só que os godos serão derrubados, que a gente vai ver no próximo bimestre, pelos islâmicos, que vão invadir também a Espanha. A Espanha, gente, é uma junção de cultura romana, visigótica e também dos islâmicos.
E os godos invadem, destroem e vão para a Espanha. Vão formar a Espanha e também Portugal. Já os ostrogodos, primeiro veio os hunos e Átila invadindo Roma. Quando os hunos vai saqueiam os romanos e vão embora, os ostrogodos saqueiam os hunos. Saqueiam os hunos e invade o Império Romano, destruindo de vez com o Império Romano. E um detalhe, olha só. Quando os ostrogodos invadiram o Império Romano, eles tinham um grande apoio do chamado Império Romano do Oriente, na capital Constantinopla. Eu expliquei isso para vocês antes da prova, que o Império Romano foi dividido em duas partes. O Império Romano no Ocidente, capital em Roma, e o Império Romano no Oriente, capital em Constantinopla. Como os romanos de Constantinopla estavam com raiva dos romanos do Império Ocidental, eles se uniram com os ostrogodos, que tinham destruído os hunos, e eles destroem de vez com a cidade romana. Um detalhe, esses godos que vão destruir com os romanos, eles eram, na verdade, povos bárbaros que estavam romanizados. Quer dizer isso? Eles viviam dentro do Império. Eles não vieram simplesmente invadir e destruir tudo. Eles ficaram pelo menos 100 anos convivendo com os romanos, fazendo comércio com os romanos, aceitando o cristianismo. Olha só, boa parte dos godos eram cristãos. E alguns até lutaram junto com os romanos. Então, antes de eles destruírem com o Império Romano, houve um processo de romanização. Eles faziam parte do Império Romano. E assim, depois que viu vários povos invadindo Roma, eles resolveram dar o fim nos romanos. Começa com os visigodos, depois os ostrogodos, com o apoio do Império Romano no Oriente. Aí assim destrói. Tranquilo? Deixa eu passar um vídeo aqui para vocês. Alguma dúvida nessa parte? Aqui é o processo de invasão deles, né? No mapa, o processo de deslocamento, de invasão dos povos bárbaros, até a destruição de Roma. Aí, amanhã eu vou passar os francos. Deixa eu passar aqui um vídeo. A Espanha, os visigodos que vai dar origem à Espanha e em Portugal. Deixa eu ver aqui. Cadê meu YouTube? Hoje já tá com som, tá, gente? Ainda bem que eu consegui arrumar o problema do som, até que enfim. São Así que quieres aprender dois inglés. vídeos. Aquí tienes 3 mitos que son rápidos. completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. Todo falso. De hecho, todo el mundo adquiere idiomas de la misma manera. Tá, responde áudio. Estão escutando aí, tranquilo? Hoje, vocês me coroaram rei. Então eu exijo um reino. De hoje em diante, deixaremos de obedecer a Roma. De hoje em diante, estamos em guerra contra Roma. O saque de Alarico a Roma pode ser comparado ao fim do mundo para a mente romana. O fato de que Roma, a cidade eterna, a maior cidade na história do planeta Terra naquela época, havia sido saqueada à vontade pelos bárbaros, foi um choque do qual a civilização romana nunca se recuperou. O saque a Roma em 410 deve ter sido um alerta para todas as pessoas de que Roma era extremamente vulnerável. Mas também foi um sinal para os bárbaros de que aquilo era possível. Sabemos muito pouco sobre a ascensão de Alarico ao poder, mas de alguma forma ele provou ser um comandante militar de talentos excepcionais. Ele era um bárbaro, mas foi criado no contexto romano para pensar como romano e lutar como romano, e até mesmo tomar parte no exército romano. Os romanos deram a ele a educação mais íntima em termos de como os exércitos funcionavam, em como o império funcionava e, portanto, como destruir. Alarico foi traído e se desapontou várias e várias vezes.
Ele queria sua terra natal, a qual os romanos levavam constantemente para longe dele. Lembre-se que os visigodos estavam dentro de território romano, estavam operando teoricamente em nome de Roma. Mas Roma não tinha dado a eles seu próprio território para que produzissem seus próprios produtos agrícolas e assim por diante. Então Alarico precisou se tornar comandante e levar suas tropas para a batalha a fim de continuar a ter dinheiro e suprimentos dos romanos. O que ele queria fazer era encontrar alguma medida de independência, algum lugar onde ele pudesse realmente manter seu povo para si mesmo, sem ter que servir a águia. E é isso que Alarico faz quando é eleito rei. Reis sempre existiram fora do Império Romano. Ao tornar-se rei, em vez de general, Alarico estava dizendo claramente que não ia mais se sujeitar ao Império Romano. Alarico estava tão furioso com as traições que já tinha sofrido que estabeleceu um cerco a Roma que durou aproximadamente 18 meses. Cercando Roma, atacando Roma, ele fez do Império seu refém. O cerco já se arrastava por tempo demais. Parecia que ele nunca tomaria a cidade. Para acabar com o cerco, Alarico propôs a sua própria saída da cidade. Ele entrou em negociações unilaterais com Roma e fez a eles uma oferta de paz, oferecendo escravos. O que Alarico lhes deu foi efetivamente um cavalo de Troia. Aqueles escravos não eram idosos, doentes. Eles, na verdade, eram 300 de seus melhores guerreiros. Os escravos se infiltraram completamente na cidade. Eles atacaram no meio da noite. Eles mataram, abateram e abriram os portões para os visigodos que esperavam do lado de fora. Então, de certa forma, Alarico conseguiu exatamente o que queria. Ele queria cercar Roma, ele queria tomar Roma. Mas o que ele realmente queria? Ele queria um lugar para o seu povo se estabelecer, queria que eles tivessem um lugar para ficar. Assim, o resultado em longo prazo do saque a Roma foi a aceitação pelo Império dos Visigodos como intrusos dentro das suas fronteiras. Alarico não desfrutou de seu sucesso por muito tempo. Ele morreu logo após o cerco a Roma e seu povo passou um curto período de perda. Mas seu sucessor acabou levando seus seguidores a um local permanente, onde hoje fica o sul da França. Depois de quase 40 anos e com muito poucas das mesmas pessoas obviamente vivas, os visigodos encontraram um assentamento permanente e um lugar onde poderia surgir um reino visigótico permanente. Conseguiu escutar tranquilo? Deixa eu passar mais um aqui, também pequenininho. Conseguiu escutar esse? Vou passar só mais um aqui para finalizar, tá? Também um vídeo pequenininho. Outro povo que invadiu os romanos. Nós viemos em paz. Viemos como amigos. Que idiota vai querer ser meu inimigo se eu venho em paz? Vamos enviar uma mensagem ao imperador. Tá bom. Meu inimigo se eu venho em paz. Vamos enviar uma mensagem ao imperador. Fritigerno era um líder militar de um dos grupos de visigodos. Ele era um visigodo cristão, um que tinha se convertido recentemente ao cristianismo, o que deveria tê-lo feito um aliado natural do Império Romano. Apesar das guerras intermitentes, havia uma espécie de entendimento entre Roma e os visigodos.
Valente queria soldados visigóticos e Fritigern queria paz e também fugir dos hunos. A chegada dos hunos no final do século IV teve um enorme impacto sobre a necessidade de fuga dos visigodos. Então Fritigern foi até Valente e pediu permissão para poder entrar no Império Romano. Foi uma escolha entre dois males, porque, apesar de tudo, Fritigern conhecia o imperador romano. Ao mesmo tempo, Fritigern tinha um motivo para confiar em Valente e em sua fé cristã compartilhada. Eita, esse aqui tá travado. Fritigern tinha um motivo para confiar em Valente e em sua fé cristã compartilhada. Deveria haver uma ideia de fraternidade em Valente e sua fé cristã compartilhada. Deveria haver uma ideia de fraternidade cristã que transpunha comunidades e culturas. Mas os romanos, obviamente, não reconheciam isso. Os visigodos eram odiados pelos romanos praticamente desde o instante em que chegaram. Eles vinham esperando para chegar em um admirável mundo novo, com terra e alimentos e esse tipo de coisa. No final, o que aconteceu foi que eles foram forçados a passar fome. Foram terrivelmente maltratados. Para Fritigern, um guerreiro orgulhoso, o fato de ser obrigado a testemunhar a degradação de seu povo foi demais. Os romanos privaram os visigodos de alimentos, de abrigo. Foi tão ruim que os visigodos foram forçados a vender seus filhos em troca de carne de cachorro. Os romanos subestimaram totalmente o que eles tinham agora dentro de suas fronteiras. Eles acharam que tinham um grupo de bárbaros derrotados, mas, na verdade, eles tinham um exército capacitado e pronto para se rebelar. Muito bem, chegou a hora. No ano 378, Fritigern decidiu que algum tipo de grande confronto era inevitável e, portanto, nas planícies ao redor de Adrianópolis, ele montou um acampamento com todos os seus seguidores e tentou provocar uma batalha decisiva contra o imperador. Adrianópolis era uma das maiores cidades do Império. Lá havia uma grande população, era estrategicamente importante e tinha muros fortes. Por todas essas razões, a cidade seria uma boa base para os visigodos. Segundo Amiano Marcelino, o único cronista militar, os combates em Adrianópolis foram extremamente rápidos. Romanos e visigodos foram pisoteados em grandes números, de modo que o número de mortos foi absolutamente enorme. O que Fritigern alcançou em Adrianópolis foi notável. Ele transformou seus soldados em uma parede defensiva. Ele queimou campos, de modo que a fumaça desorientou o exército romano e assim ele ganhou tempo para que sua cavalaria pudesse retornar. A Batalha de Adrianópolis foi uma grande derrota para os romanos. Eles foram derrotados em seu próprio território, perderam milhares e milhares de soldados, cerca de 2/3 de seu exército. Depois de Adrianópolis, os visigodos se estabeleceram naquela região. Continuaram a governar ali. Mas Roma acabou fazendo um acordo com eles, segundo o qual os visigodos concordariam em fornecer serviço militar em troca do uso da terra. A Batalha de Adrianópolis foi realmente considerada um grande ponto de virada, porque deu início a um processo de declínio romano quase inexorável. Roma fora derrotada em seu território, e agora várias e várias tribos bárbaras começavam a sentir que podiam fazer a mesma coisa. A percepção é tudo nesses casos, e os romanos foram percebidos como fracos, estavam em declínio. Essa foi a primeira invasão que levou ao fim do Império Romano. Então, gente, para finalizar a aula, esse foi o reino dos gotos, né? Visigodos e ostrogotos, que são os primeiros a invadir e vão destruir o Império Romano. Depois vai vir os francos e os bretões, que a gente vai ver. Eu vou falar sobre Rei Arthur na próxima aula. E semana que vem eu vou falar sobre os vikings, tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certinho?
Beleza, então. Gente, muito obrigado. Beijão. E até a próxima aula.